Vini Júnior manda recado para jogo na Champions League contra o Atlético. E ainda, Pep Guardiola falou isso sobre Kevin De Bruyne. Lionel Messi assustou o Neymar com isso e o jogador brasileiro ajudou ele. E vamos falar também sobre o mercado da bola. Mas galera, antes de mais nada, vamos começar falando um pouco sobre a amizade entre Lionel Messi e Neymar. O Neymar ajudou o Messi a ser campeão do mundo. É isso mesmo, você tá ouvindo? A Argentina ganhou um título por conta do Neymar? Calma galera que eu vou explicar essa história. Recentemente o Neymar participou de uma entrevista e ele chegou e falou um pouco sobre a relação dele com o Lionel Messi. E contou que Messi só bate pênalti bem graças a ele. Se liga o que ele falou pra depois a gente comentar. Durante sua participação no podcast Pode Pá, o atacante do Santos lembrou que passou a treinar cobrança de pênalti com o Lionel Messi. Isso depois dele ter surpreendido o craque com uma pergunta. O atual camisa 10 da Inter Miami colocou em prática os ensinamentos de Neymar. Olha o que ele disse. Eu aprendi muito com ele e eu também dei alguns toques nele, e um era o pênalti. A gente estava falando da forma como eu bato, a gente estava treinando no PSG e ele perguntou como eu conseguia bater assim. Eu olhei pra ele e falei, você é louco? Você é o Messi, se eu consigo, você também consegue, vamos treinar. E ele começou a dar risada e começou a fazer. Na Copa do Mundo que ele ganhou, ele bateu vários pênaltis assim. O único que ele não bateu olhando pro goleiro da forma que eu ensinei, ele acabou errando, disse Neymar. Mano do céu, você já pararam pra pensar nisso? Na Copa do Mundo que o Messi conquistou, teve 4, 5 pênaltis, né? Um pouco mais, um pouco menos, aí vocês comentam aí certinho. E assim, ele simplesmente revolucionou e todo mundo falou, pô, ele tá batendo igual o Neymar deve ter ensinado ele. Até na Copa falaram sobre isso, só que o Messi nunca tinha comentado. E agora o Neymar revelou, realmente, o Neymar ensinou o Messi a bater pênalti. E foi importantíssimo para a seleção argentina, porque o Messi bateu alguns pênaltis, fez gols e até o campeonato foi decidido numa disputa de pênaltis, mano. Olha que loucura, mano. O Messi conseguiu ser campeão do mundo com uma relação direta com o Neymar, mano. O Neymar ensinou isso pro Messi, mano. Que coisa de maluco, velho. É muito legal quando os jogadores revelam um pouco desses bastidores do futebol, porque até na época quando eu vi o Messi batendo, eu falei, não é possível, ele tá batendo igualzinho o Neymar, que é aquele que ele vai olhando pro goleiro e só desloca o goleiro, né? E como o próprio Neymar disse, o único pênalti que o Messi errou na Copa do Mundo, ele não bateu assim, velho. Que loucura. Mas já comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre isso. Bem, galera, agora vamos pra segunda parte do vídeo, falar um pouco sobre Pep Guardiola, que pode estar se despedindo de um dos jogadores que mais teve sucesso ao seu comando, um dos jogadores que mais rendeu futebol para o time de Pep Guardiola. Eu estou falando dele, Kevin De Bruyne. O De Bruyne pode deixar o Manchester City no final dessa temporada. O Manchester City parece que realmente vai fazer uma grande reformulação e alguns grandes nomes como De Bruyne, Bernardo Silva podem deixar a equipe. E agora recentemente Guardiola foi perguntado sobre o jogador que voltou a ser titular, mas não tá jogando, né, na ponta dos cascos, não tá aquele De Bruyne que todo mundo conhece, que é aquele cara mágico, né, que, mano, consegue assistências absurdas, resolve jogos e tudo mais. Só que o Pep Guardiola, quando falou dele, defendeu muito o jogador e só agradeceu por todos os momentos que teve ele em campo. Se liga o que Pep Guardiola disse pra depois a gente comentar. Guardiola em entrevista falou, De Bruyne foi um dos 3 ou 4 ou 5 melhores jogadores de toda a história do Manchester City, sem dúvida nenhuma. Toda vez que ele tem uma boa performance, eu sou o homem mais feliz do planeta. Ele me deu muita coisa no futebol, para o time e para mim, disse ele agradecendo Kevin De Bruyne. E aí galera, vocês acharam que foi um tom de despedida essa entrevista? O Guardiola disse que nessa temporada eles não são sombra do que é o Manchester City no passado. E se eles terminarem dentro da Champions League, tá perfeito. Só que eles vão voltar a ser aquele Manchester City embaçado que, mano, coloca medo em qualquer um, entra em campeonato como um dos favoritos. E pra isso parece que o Manchester City vai continuar investindo muito no futebol. Nessa próxima janela de verão, que é a janela maior do futebol europeu, né, começo de temporada, eles vão fazer uma grande reformulação. Vale lembrar que na janela de janeiro, que é a janela de meio de ano, o Manchester City gastou mais do que todos os outros 19 clubes da Premier League juntos. Querendo ou não, eles trouxeram o Vitor Reis, que recentemente jogou e ganhou o melhor da partida, zagueiro brasileiro do Palmeiras, por uma bela quantia. Trouxeram o Kuzanov, trouxeram o Marmoush, trouxeram também o meio-campista do Porto, que passou pela base do Barcelona. Então assim, eles trouxeram grandes nomes e eles querem
continuar trazendo esses nomes e fazendo assim um novo Manchester City. E aí, vocês confiam no novo Manchester City Pep Guardiola? Vai dar certo nessa próxima temporada? E agora, eles vão conseguir classificar para Champions ou não? Já comenta aí a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, então se você tá curtindo esse vídeo, já deixa aí seu like. Bora pra uma meta de um like, o seu. E se você quiser estar participando aqui do vídeo, é super simples e fácil. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí e também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro. Mas, sem mais delongas, bora pro giro final de notícias, porque ainda tem Vini Júnior, mercado da bola, tem muita coisa legal no vídeo de hoje, então bora. Barcelona está monitorando de perto a situação de Alejandro Garnacho do Manchester United, com o objetivo de concluir a transferência do ponta na janela de transferências de verão. Ele que pode estar deixando o United. E aí, seria uma boa contratação? Fede Valverde está de volta aos treinos para conseguir jogar contra o Atlético de Madrid na Champions League. E aí, um grande reforço ou não para o Real? O Arsenal e o Liverpool estão prontos para uma batalha acirrada na janela de transferências de verão pela contratação gratuita do meio-campista do Bayern, Joshua Kimmich. Vale lembrar que ele vai estar como agente livre. Quem passa informação é o portal The Sun. E para terminar, vamos falar sobre Vinícius Júnior, que mandou um recado. Depois de um jogo ruim contra o Real Betis, ele colocou: um jogo ruim para todos, mas é isso, que a terça-feira seja uma loucura no Bernabéu. Precisamos de vocês. Vejo vocês lá, disse Vinícius Júnior, pedindo apoio para o grande derby que vai acontecer numa Champions League. É isso mesmo, Atlético de Madrid de um lado e o outro lado Real Madrid. Aí eu já quero saber quem que vai passar, porque assim, o Atlético de Madrid tá junto com o Barcelona e Real disputando ponto a ponto a La Liga. E os últimos 3 confrontos que teve entre Atlético de Madrid e Real Madrid foi 1 a 1, então não é um jogo fácil. E até teve Barcelona e Atlético de Madrid recentemente na Copa do Rei, e mano, foi um 4 a 4 maluco, que o Atlético de Madrid abriu 2 a 0 e você fala: meu Deus, o Barcelona se deu mal. Aí o Barcelona virou para 4 a 2 e ainda conseguiu tomar um empate, mostrando que assim, o Atlético de Madrid tá sim com um time muito bom e não é tão fácil assim eliminar o Atlético de Madrid numa Champions League. O Atlético de Madrid investiu muito, trouxe Sorloth, trouxe Julian Álvares, que já chegou a mais de 20 gols nessa temporada, trouxe vários jogadores bem interessantes que estão dando uma liga. Mas aí, qual é a sua opinião? O que vocês acharam também sobre a questão das outras transferências? Já comenta aí, que eu tô sempre de olho nos comentários. E agora vamos para os salves, como prometido. Então, um salve para Johnson Eduardo Estevão, para a família Gonçalves de Angola, para Jackson Santiago, para Zacarias, para Alexandre Teixeira Leal, para Flugêncio diretamente de Moçambique, para Wellington Matos, para 10 Otto Gomes, para Alexandre Alex, também para Danilo Bittencourt, para Manuel Messias, para Sérgio Roberto Gomes Oficial. Um salve também para Leonardo Ferrão, futuro centroavante da seleção italiana, também para Jailton Paixão, para Dragão do Ângelo, para Gilton, para Túlio Torres, para Ocean, para Felipe e também para os últimos 2, para o Birajara e também para o Paulo Sérgio. Então galera, esse mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aqui no canal, é nóis, tamo juntasso, falou!